mas ainda assim abordou isso que eu vou trabalhar com vocês a partir de agora, você levou a pontuação máxima da questão. Beleza? Então, vamos lá. A primeira questão, assim, diz: a Ordem dos Advogados do Brasil deseja contratar uma empresa privada para construir sua nova sede na capital do estado do Rio de Janeiro, cujo valor aproximado da construção seria de R$ 2 milhões. O Conselho Federal de Medicina também deseja construir sua sede, sendo que o valor gira em torno de 3 milhões. Após pesquisas realizadas pela diretoria da OAB e do CFM, optou-se pela contratação da empresa XYZ Construções para a realização das obras, cujo início está previsto para junho de 2020. Observando-se a situação, a Damastor impugna tal contratação sob o argumento de que, por se tratarem de autarquias corporativas, deve haver prévio procedimento licitatório para a contratação de particular. Diante dessa situação hipotética, responda: qual a natureza jurídica da OAB e do CFM? Explique. Então, preste atenção aqui comigo. Na letra A, você deveria abordar o seguinte: a natureza jurídica da autarquia, aliás, de autarquia do CFM, que possui PJ de público, PJ de direito público, falasse da sua classificação como autarquia profissional. Falou disso aqui, levou um ponto. Depois, você vai explicar a natureza jurídica, aliás, não tem como explicar a natureza jurídica da autarquia, mas explicar que ela foi submetida ao crivo do STF e o STF entendeu que ela não possui natureza jurídica de autarquia e que, portanto, ela não integra a administração pública indireta. É uma entidade sui generis, ou seja, não integra a administração pública, portanto, não tem PJ de direito público, contudo, é essencial ao exercício da justiça e da democracia. Levou mais um ponto. E a letra B. A necessidade de prévio procedimento licitatório para a contratação da empresa, você vai explicar. Como o CFM integra a administração pública indireta na qualidade de autarquia, ela deve realizar licitação. Já a OAB, pelo fato de não integrar a administração pública, mas ser uma entidade sui generis, essencial à justiça e à democracia, não precisa realizar tal licitação. Colocou esses aspectos aqui, só isso, apesar de eu querer que você abordasse na minha mente, queria que você abordasse muito mais, se você colocou isso aqui, levou os 2 pontos e meio. Daqui a pouquinho a gente abre para vocês se manifestarem. Vamos falar então. Quem quer falar? Não, eu vou esperar, então eu ia falar, mas pode deixar. Beleza. Número 2. Number 2. Os municípios de Laje, Natividade e Varriçai desejam criar uma entidade transfederativa para a prestação de serviços públicos de saúde. Pergunta-se: qual o procedimento para que os municípios supracitados possam criar uma entidade de administração direta para tal fim? Explique. Então, o que você tinha que abordar aqui? Tinha que abordar, a possibilidade dos entes federativos criarem os denominados consórcios públicos ou convênios de cooperação e, caso seja criado, eles possuem personalidade jurídica própria e vão integrar a administração pública indireta de todos os entes consorciados. Sempre? Não, depende. Por quê? Porque ao celebrar o contrato, aí já vou para a letra B, deixa eu ler a pergunta aqui. Essa pessoa jurídica terá PJ de direito público ou de direito privado? Depende, porque a administração, no momento da sua criação,
poderá atribuir a ela PJ de direito público, e se atribui PJ de direito público, ela integra a estrutura da administração de todos os entes consorciados. Contudo, se possui PJ de direito privado, ela não integra a administração pública. Só isso que você tinha que falar. Opa, fiz besteira ali. Número 3. Número 3. Molezinha também. Questão Bruna Surfistinha, lembra? Hoje eu não vou dar, eu vou distribuir. Então, o que diz a número 3? Antônio deseja propor uma ação em face do Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, que integra a estrutura da administração pública indireta no âmbito federal. Por essa razão, Antônio ingressa com... O som tá brabo, galera. Ingressa... Cadê? Por essa razão, Antônio ingressa com ação no foro da Justiça Federal. Considerando-se os dispositivos constitucionais relacionados ao tema, responda fundamentadamente. Essa questão, cara, ela é facílima, mas ela cai em concurso direto, o artigo 109 da Constituição Federal, que é a competência da Justiça Federal. Então, a pergunta A é a seguinte: na qualidade de juiz federal, você determinaria a citação do réu para contestar o pedido formulado pelo autor? Explique. Então, você devia dizer aqui que as empresas públicas federais integram a administração pública indireta, tal, aquela coisa toda, mas o foro competente para julgamento é o da Justiça Comum Estadual. E aí você já podia citar o artigo 109 agora, ou citar depois, e desde que tenha citado, levou meio ponto, explicando que a Constituição Federal, notadamente no artigo 109, dispõe que as causas em que for parte ou interessada a União, autarquia federal ou empresa pública federal são submetidas ao crivo da Justiça Federal. Então, como empresa pública federal não está neste rol do artigo 109, a competência para julgamento é da Justiça Comum Estadual. Se você quiser se enriquecer, inclusive, dizer aqui que seria competência da vara civil por se tratar de uma sociedade de economia mista que exerce atividade econômica, no nosso caso aqui, o Banco do Brasil. E aí, respondendo à letra B, aquilo que eu falei, nas causas em que for parte interessada a União, autarquia federal ou empresa pública federal, cadê federal? Estou aqui. Empresa pública federal, a competência é atraída para onde? Boa, para a Justiça Federal. Ok? Questão fácil, tranquila, mas eu coloquei aqui para vocês praticarem. Por quê? Porque esse artigo 109 ele cai em concurso público direto, tá? Número 4 ou letra A, né? Que ficou aqui letra A, mas seria número 4. O governador do estado X, por meio de decreto, determina a criação de uma autarquia estadual. Após a publicação do decreto, o governador envia o estatuto da referida autarquia para o registro competente para que possa adquirir PJ próprio. Com base na história narrada, responda: em que momento a autarquia adquire personalidade jurídica própria? E olha que na questão eu já pedi aqui, ó, aborde a natureza do ato que cria a autarquia, bem como a questão pertinente ao registro competente para a aquisição da PJ própria. E justifique sua resposta. Então, você tinha que explicar que as pessoas jurídicas de direito público que compõem a administração pública indireta, quando ela tem PJ de direito público, elas acontecem o quê? Quando que elas são criadas? Elas são criadas por lei. Por lei. Então, como a questão fala ali que ela foi criada por decreto, você tinha que concluir que não é possível a criação de autarquia por meio de decreto,
pois, eu já vou lá para o dispositivo constitucional, pois o artigo 37, inciso 19, da Carta da Nação, dispõe que uma autarquia será criada por lei, depende de, deixa eu lembrar o texto aqui do artigo 19, mas uma autarquia será criada por lei e uma empresa pública, sociedade de economia mista e fundação será criada por autorização legislativa. Então, se a autarquia tem PJ de direito público, a lei cria e não se limita a autorizar a criação e também não se admite que ela seja criada por meio de ato infralegal, que no caso seria um decreto, tá? Falou isso aqui, um ponto. E depois, perceba que a questão pede, aborde a natureza do ato que cria a autarquia, bem como a questão pertinente ao registro competente para aquisição da PJ. Então, você teria que abordar que somente as PJs de direito público que integram a administração pública indireta, direito privado, desculpa, são criadas por autorização legislativa. Ou seja, as PJs de direito público que integram a administração indireta, estas sim surgirão com o registro de seus atos constitutivos no órgão competente. Então, preste atenção, não é que a autarquia não precise do registro. A autarquia também vai ser registrada, só que qual a diferença? Quando entra em vigor a lei que trata da criação da autarquia, entrou em vigor, a autarquia já está criada. O registro pode vir um dia depois, 6 meses depois, 1 ano depois, 5 anos depois, a sua estruturação bem depois, mas ela já está criada com a entrada em vigor da lei. Já as empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações governamentais, precisa de lei? Precisa, porque dá de ser observado o princípio da reserva legal. A criação de uma entidade de administração direta é reservada à lei. Contudo, em relação a essas 3 últimas, a lei não cria, a lei autoriza a criação e esta somente se reputa privada com o registro de seus atos constitutivos no órgão competente. Aí, crianças, então, levando-se em consideração o fato de que, reitero, vocês fizeram uma avaliação se valendo do socorro da doutrina, de todo o material que lhes foi disponibilizado,